E aí, rapaziada, ligado no canal particular. Meu nome é Alan e vamos para mais uma. E aí, meus amigos, como tem passado? Quero pedir desculpa para vocês pela minha ausência nessas últimas uma semana e meia em que eu fiquei ausente. Pela minha ausência que eu fiquei ausente, né? Mas eu tive uns problemas de saúde, cara, que me impossibilitaram de fazer as gravações. É, eu vou dar continuidade a partir dessa semana agora. O nosso curso que eu estava com um grande assim, empenho que eu estava fazendo, que era o curso de dispositivos móveis para o módulo hardware, né? Mas aí a gente vai continuar com força total a partir dessa semana agora. Mas antes, eu gostaria de fazer um unboxing com vocês de dois produtos que eu adquiri no site Banggood, site chinês, que foi uma fonte assimétrica, uma fonte de 10 amperes, que tem ali a potência, o consumo e também a voltagem. Ela vai de 32 volts e 10 amperes. E também um microscópio com uma tela digital, né? Um display que vai facilitar bastante a soldagem. Também, se eu conseguir integrar ele ao computador, vai ficar bem melhor a qualidade da imagem quando a gente for fazer solda, porque esse meu celular aqui não é dos melhores. Então, sem perda de tempo, vamos lá pro unboxing, cara. Então tá aqui, ó. Aqui tem ele chegou junto, eu achei que fosse. Eu fiquei preocupado porque no rastreamento do Banggood que eles me deram, só havia um objeto e na verdade tem dois aqui. Ele está lacrado aqui. Aqui na minha região o correio não entrega, então eu tive que ir na agência retirar, ficar ali, passar pela fila quilométrica, né? Vou estar abrindo aqui. Não sou um especialista em abertura de pacotes, mas tentar ver se eu consigo abrir sem danificar nada. Um estilete aqui. Vou ver aqui. Pegar aqui um corte meio que assim, rente aqui. Facilitar. Só que na minha região eles não entregam, eu sou obrigado a me deslocar até dois bairros, né, digamos aqui, adjacentes para poder retirar. Eles falam que aqui é área de risco, mas eu pago IPTU, aí para pagar IPTU não é área de risco, né, mas para fazer entrega é área de risco. Né? Mas fazer o que? Então aqui, abre uma parte, até que é bem acolchoado a embalagem, né? Se tratando de como o correio tem fama de jogar os objetos, é mais do que certo, porque danificar. Vou tentar tirar aqui com uma mão só, né? Pegar aqui com essa lado de cá. Só acho que eu vou interromper aqui a gravação. Não vou conseguir tirar com uma mão só não. Vou botar o celular aqui do lado, vou tirar os dois e a gente continua. Então aqui dando continuidade, retirei as duas caixas dentro do pacote aqui do correio. E aqui é o microscópio, tá aqui a imagem na foto dele da caixa aqui do lado de fora. E aqui é a fonte. Então primeiro o que nós vamos ver? Vamos ver o do NT. Vou escolher a fonte para a gente ver primeiro. Então para a gente não atrapalhar aqui nosso espaço que não é muito grande, vou deixar aqui do lado a fonte. E vou abrir aqui Vamos ver. Então, aqui, ó, tirando da embalagem, né, tirando da caixa, a fonte veio assim. O plug dela é aquele plug mais grosso, aquele plug, acredito que seja aquele de 20 amperes, se eu não me engano. Mas não tem problema não, vou utilizar um outro, como a entrada dele é igual a entrada de PC, eu vou utilizar um outro cabo aqui porque minha tomada aqui da bancada é aquela do padrão brasileiro. Mas eu vou usar um adaptador como esse daqui, que ele tem essa entrada para esse plug mais grosso, de 20 amperes. Ou então vou usar o cabo de PC. Aqui ela veio com duas pontas de prova, garra jacaré, quer dizer, uma ponta de prova garra jacaré. E aqui não é o pino banana não, aqui é aquele pino que a gente encaixa na saída da fonte. Só que porque eu vou fazer, né, celulares, notebooks, talvez essa garra que seja muito grande. Mas não tem problema, tem outra garra de outra fonte aqui, a gente utiliza sem problemas. Vou deixar aqui do lado e ver com o manual de instruções.
Eu imagino que esteja em chinês ou talvez em inglês. Vou ver aqui. Está escrito em inglês, menos mal. Dá para entender alguma coisa. E aqui a fonte, vamos ver se... Vou retirar aqui essas embalagens aqui. Poxa, ela é bem pequena, estou surpreso. Eu imaginava que ela fosse um tamanho bem maior. A caixa em si é bem mais cheia, né? Bem mais preenchida do que o tamanho da fonte. Eu vou retirar ela aqui da embalagem. Retirar ela daqui da embalagem. Engraçado assim, aqui, olha só uma coisa. Ela é bem pequena e fina. Eu tô achando estranho, que parece ter alguma coisa solta aqui dentro, ó. Não sei se tem alguma peça solta, estranho. Isso não deveria acontecer, cara. Se dá pra vocês ouvirem, ó. Estranho. A parte de trás lembra muito uma fonte de alimentação, que tem aqui a chave seletora, né, de tensão, se é 110 ou 220. Aqui a entrada do cabo de energia. Imagino que aqui seja a tampa com fusível. E aqui são o cooler, né, que ventila, joga o ar quente, puxa o ar quente, né, traga esse ar quente para fora. Aqui do lado também são saídas de ar, né, para entrada de energia, circulação de energia. Aqui do lado tem uma plaquinha, uma informação que está em inglês, dizendo que ela tem um consumo de 300 watts, que ela trabalha com 115 volts até 230, uma tolerância de 10%, e a saída dela de energia é de 0 a 30 volts por 10 amperes. Então aqui, ó, a fonte aqui de frente, eu tenho aqui, parece que eu tenho aqui o botão Power. Aqui eu tenho o positivo, o negativo, positivo. Engraçado que ele não tem terra aqui entre as funções dele. Bem estranho, né? Ele não ter essa função terra aqui. E aqui eu tenho aqui no caso, aqui o ajuste aqui no caso de voltagem, né? Esse aqui parece ser, esse aqui é o ajuste fino, esse aqui é o ajuste mais grosso. Eu acho que ele tem 4 segmentos, né, para poder acender, né, a voltagem. Então dá pra gente selecionar bem assim o tipo de voltagem que a gente vai trabalhar. E a amperagem também, né, corrente, a gente também tem o grosso e o fino de ajuste dele também. Botão liga e desliga. E temos aqui o menos, que é o negativo, e o mais, que é o positivo. Então, aqui onde eu moro é 127 volts, né? Então, se eu deixar em 220, provavelmente ele não vai funcionar corretamente, né? Ele deve ligar e desligar ou não funcionar. Então, vou mudar aqui a chave de posição. Botar ele para 115. Então, estando aqui em 115, eu vou colocar aqui pegar o cabo de PC que eu falei para vocês. Nós vamos ligar aqui a fonte e vamos ver se está funcionando direitinho. Então aqui, meus amigos, voltando. Peguei o multímetro também para a gente conferir se a medição dele vai ser certinha, vai ser precisa, se a fonte está calibrada. E aqui, ó, já liguei na tomada, já coloquei aqui. E vamos ver se está funcionando, se está ligando direitinho. Então aqui, ó, acabamos de ligar aqui a fonte. Ela está em 31,6 volts, né, aqui que ela está selecionada. Aqui, e interessante, ó, é que aqui eu tenho aqui a potência também, aqui, ó, tenho aqui em watts, né, a potência, que nada mais é do que a multiplicação da corrente pela voltagem. Então ele vai me dar aqui também o consumo, né, a potência em watts também da nossa carga, né, do que a gente estiver alimentando. Então aqui ele tem esse CV aqui, esse CC. Não sei se dizer se esse CC aqui quer dizer que é uma que seria curto, né? Que seria alguma coisa que estivesse medindo em curto. Até esqueci de apresentar a vocês, acho que essa fonte é de um fabricante chamado Minleaf, se eu não me engano. Minleaf, não sei, pronúncia de idiomas estrangeiros não é legal. Então o modelo dela, cara, essa daqui no próprio corpo da fonte não tem o modelo dela, cara. Mas aqui, não tem, aqui na frente tem. Desculpa. NPS 301 0W. Então a potência dela mais ou menos isso, o modelo dela é esse daí. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que eu comprei essa fonte aqui. Se vocês quiserem adquirir uma como essa, vocês podem ficar à vontade.
Então aqui ele está até 31,6, embora diga que a voltagem dele é até 30, aqui tá em 31 ponto. Então aqui é o ajuste grosso, né? Ele vai mudar os números do lado de cá, né? À esquerda da vírgula, né? Ou do ponto. E aqui a gente tem um ajuste fino, que o ajuste fino ele vai mudar só os números à direita do ponto, né? Os números menores, né? E aqui nós temos o ajuste de corrente, né? O ajuste de corrente geralmente é recomendado em que você faça um curto, né, entre o negativo e o positivo para fazer ajustar a corrente. Ou seja, você vai pegar a garra vermelha, né, a garra jacaré vermelha e a preta, juntar as duas e selecionar aqui a corrente, né? Esse que é o recomendável. Então eu vou colocar o celular aqui de lado para a gente poder fixar aqui as pontas de prova e a gente já continua aqui com o unboxing. Então aqui, ó, aquelas garras que vieram na fonte, nessas pontas de prova, o chicote, basta você desenroscar aqui, ó, essa parte aqui, conectar elas aqui, ó, tá fora aqui, ó, coloquei aqui, ó, eu coloco aqui e giro aqui. Então eu posso usar, ó, tanto essa ponta aqui como essa daqui. Então tenho liberdade aqui para poder usar qualquer uma das duas. Coloquei um multímetro aqui para a gente verificar como é que está a fonte, se ela está ajustada, se está correta, se não está. Esse meu multímetro ele é do tipo True RMS, ou seja, ele tem a medição dele é muito precisa, tanto que ele tem muitos dígitos ali para poder te mostrar assim, a medição mais precisa do que você estiver fazendo. Então eu vou plugar aqui, ó, a garra jacaré, a preta e a vermelha. Vou colocar aqui a preta com negativo, vermelha com positivo. Então, ó, já me deu aqui, ó, 13 volts, exatamente igual aqui ao que está na fonte. Então, ó, muito precisa a fonte a nossa fonte. E esse tipo de fonte aqui, ele é o contrário daquele modelo que a gente está mais habituado, que é aquele Yashun 1502. O ajuste de corrente dele, eu até vi que aqui, quando eu mexo aqui, a corrente não está ajustando. Então eu descobri que, nesse caso, o ajuste ele se dá quando eu tenho uma carga, né? Digamos assim, esse ajuste se dá quando eu tenho quando eu tenho uma carga, aí sim eu tenho o ajuste da corrente. Quando eu não tenho nenhuma carga aqui conectada à fonte, eu não consigo esse ajuste de corrente. Simplesmente eu vou girar aqui o potenciômetro e ele não vai me dar nada. Quer dizer, aqui ele está me dando quase que um curto, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, como se fosse um curto. Esse verde é quando a minha linha, né, a minha medição, o consumo está correto, ele está normal. Esse CC significa que a fonte está em curto, ou seja, positivo e negativo se encontrarem em algum ponto. Então, com ela zerada, o que eu vou fazer? Ela também trabalha, ela também pode se comportar como se fosse um multímetro, né, um voltímetro, que ele mede a tensão da bateria ou do que você tiver conectado. Eu ia pegar uma bateria de celular para mostrar para vocês, só que a bateria de celular, eu não ia conseguir encostar esses contatos aqui, né, na bateria de celular, porque eles são muito largos, né, muito grandes. Então eu vou pegar aqui uma pilha dessas recarregáveis que a gente usa em célula de notebook, em lanterna, outras coisas aqui, e vou mostrar para vocês que ele vai me mostrar a tensão que está aqui essa bateria aqui. E aí depois que ela estiver conectada à carga, aí a gente consegue ajustar a corrente. A tensão a gente consegue conectar, ajustar sem estar conectada à carga, mas a tensão, a corrente a gente só consegue ajustar dessa maneira. Eu vou tentar arrumar um ângulo aqui em que eu consiga segurar as duas partes aqui e ainda filmar. Para vocês observarem, ó, eu tô com a bateria conectada aqui.
ele está me dando 0,3 volts, né? De, essa bateria está nesse momento com esse nível aqui, 0,3 volts. Eu vou tentar passar uma fita isolante segurando ele aqui para que eu consiga mexer também no potenciômetro e segurar a bateria, a pilha aqui. Então aqui eu coloquei uma fita isolante, ó. Tô segurando as duas pontas aqui, ó, na pilha aqui, e ele está me apontando que essa bateria, essa pilha, ela tá com 0,3 volts, né, que tá com ela. Eu vou aí agora conectado aqui, eu vou ajustar a corrente para fazer uma carga nessa bateria, nessa pilha aqui. Aqui, eu conectei outra bateria, porque aquela bateria, aquela outra pilha que eu estava trabalhando, aquela azul, ela não estava pedindo carga para fonte. Então essa daqui, ó, ela tá com 3,8 volts, já está com uma carga legal e ela não estava pedindo carga para fonte. Então eu vou, então tipo assim, para a gente testar o ajuste da corrente, eu vou estar segurando ela aqui e a gente vai ajustar aqui, ó, bem devagarzinho aqui. Acho que o máximo que ela comporta é 4,4 volts. Então, meus amigos, passou-se bastante tempo, e aquele teste que eu havia mostrado para vocês com a pilha, né, ele não deu muito certo. Eu descobri porque, assim, as baterias, eu até me verifiquei com o multímetro, elas perderam a propriedade de conseguir adquirir carga, então ela não pede mais energia para a fonte. Então, por esse motivo, ela não estão pedindo carga para a fonte. E também, vocês viram esse trecho anterior de que eu não consegui fazer o ajuste da corrente. No início eu tinha falado que eu teria que jumpear essas duas pontas aqui para poder conseguir fazer o ajuste, né? E acabou que eu não fiz isso, eu preferi colocar ele na carga. E aí não deu certo, porque a carga não estava pedindo consumo para a fonte. Então eu fiz algumas pesquisas, né? Eu consegui, assim, para entendimento, eu tenho um certo, digamos assim, uma certa facilidade em entender a língua inglesa e consegui entender alguns conceitos aqui da fonte e também vi demonstrações assim, em outro canal, que eu vou até deixar o link aqui na descrição. Eu super recomendo que vocês vá no canal do Luciano Informática, e ele fez um teste bem interessante. Ele fez uso de equipamentos que eu ainda não tenho, que é o osciloscópio e a carga ativa, que é um aparelho que ele simula o consumo de cada um desses amperes que tem aí. Então ele tem uma carga, nesse canal dele vocês vão ver testes assim bem avançados e poder ter um parecer melhor de como a fonte funciona. Então, assim, continuando no nosso exemplo, eu descobri que ela, para poder funcionar, ao contrário daquele Yashun 1502DD+, ela não possui esse ajuste aqui direto assim. Ela precisa que eu junte as duas pontas, né? Eu faça uma espécie de curta aqui, o jumper, né? Eu junte as duas pontas aqui, ó, para ela me mostrar o consumo quer dizer, a possibilidade de ajuste. Então essa possibilidade de ajuste que eu tenho aqui é a carga máxima que ele vai, é a corrente máxima, né? A amperagem máxima que ele vai liberar para a carga que eu vou fazer, tá fazendo um teste ou alguma coisa. E outra coisa também que eu percebi é que ele aqui, eu falei para vocês anteriormente que ele trabalha como voltímetro. Ele só trabalha como voltímetro se for uma carga, um tipo de equipamento que ele já consiga guardar carga, como por exemplo uma bateria, um capacitor. Ele só teria carga no instante de você conectar ela aqui, ele mostraria muito rápido um pico aqui de energia e depois descarregaria. Então, assim, se você conectar no motor, por exemplo, ele não vai alterar nada aqui, o consumo aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o ajuste de corrente. Eu vou unir essas duas pontas aqui, eu posso simplesmente segurar. Como nossa pele tem uma resistência muito alta, eu só perceberia um choque, né, uma eletrização a partir de 60 volts mais ou menos, então não tem problema eu fazer isso daqui. E quando eu junto as duas pontas, esse display aqui do verde, o verde significa que eu tenho um fluxo de energia, é, fluxo de energia assim, digamos, limpo, sem nenhum tipo de interferência. Quando eu
ele vai para CC, né? Ele vem para essa luz vermelha, é um indicativo de que tem um consumo muito exagerado, né? Tipo, então a tensão cai, a corrente sobe, é um indicativo de que eu não tenho queda de tensão, e aí não tem queda de tensão, eu chamo de curto isso daí. Então, para mim fazer o ajuste, a gente precisa fazer isso. Então, eu vou juntar aqui as duas pontas, e aqui ele mostrou, ele apareceu a corrente que tá, e agora eu posso, aqui é o ajuste fino, e aí proporcional ele vai aumentando. Então, ó, aqui, ó, ficou uma potência de 1,96 watts. Então, soltei aqui. Então, a partir do momento que ele zera, o que eu conectar aqui a carga que eu conectar aqui, esse número que vai aparecer aqui é o consumo da carga que eu estiver conectando. Carga que eu falo, qualquer coisa que eu for alimentar com essa fonte. Então eu vou diminuir aqui, que eu vou testar para vocês com o motor. Esse motor consome muito pouco, eu vou deixar ele limitado a 1 ampere, não precisa disso tudo de corrente não, de 5 amperes não. Eu vou diminuir aqui, deixar aqui limitado a, a 1 ampere, aqui, beleza? E vou colocar aqui 5 volts. Tem ajuste fino aqui, eu vou diminuir fino até. Pronto, 5 volts por 1 ampere. Então eu vou conectar aqui no motor. Esse aqui é motor de driver de CD. Conectei um lado, conectei aqui na lata, acabou fechando curto. Aqui, ó, então já mostrou um consumo bem baixinho, ó. Não sei se dá para vocês ouvirem um som. Parece aquele barulho de motor de dentista. Então a carga está sendo alimentada. Melhor, peraí. Então aqui, eu colei uma fita isolante aqui na ponta, só para vocês poderem perceber o giro do motor. Então aqui, ó, a potência vai ser a corrente vezes a tensão. Então, aqui, ó, 0,5 watts até voou aqui a fita. Então, era uma demonstração rápida, né, assim, dentro do que eu tenho aqui para mostrar para vocês, né, no momento que eu, assim, eu vou arrumar uma outra ponta de prova para poder mostrar para vocês com bateria de celular, de notebook, dentro da possibilidade que eu tenho aqui de ferramenta, de maquinário no momento, mostrei para vocês. Mas se vocês quiserem ver conceitos mais avançados, né, tipo testes mais elaborados do que esse daqui, com osciloscópio, com outros equipamentos aí, eu te recomendo que vocês também dêem um pulinho lá no canal do Luciano Informática, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se botarem lá, tipo, vim pelo canal lá particular, vocês vão estar me dando uma força também. Então, muito obrigado pela atenção dos senhores de terem visto até aqui. E eu vou fazer um unboxing, ainda tem mais dois, nessa mesma leva de compras que eu fiz, ainda tem mais 2 unboxings para fazer e vou mostrar para vocês. O parte 2 a gente vai fazer com aquele outro pacote, né, que foi o microscópio, que senão vai ficar, o vídeo já está bem longo, vai ficar mais longo ainda. Então, espero vocês no próximo vídeo. Agradeço por terem assistido até aqui. Um grande abraço, se inscrevam no canal, deixe seu comentário, curta, ative o sininho e tamo junto.